irmãos? Irmãos, hoje, esses dias aí, todos, né? Considerado carnaval, né? Carnaval de 2026. E eu não sei quantos de vocês pularam o carnaval já na vida, né? Já pulou do carnaval? Já? Pois é, mano. Nós estávamos fazendo a alegria de Satanás, né? Nessa época aí, prestando um culto ao diabo, né, irmãos? Se tem uma época que o diabo mais gosta, mano, nesse país aqui, pode ter certeza que é o carnaval. É o carnaval. Porque é a época em que as pessoas mais vão para o pecado. E vão para o pecado conscientemente e com uma, aliás, sem nenhum pingo de temor, né? Reverência, alguma coisa parecida. Né, irmãos? E aí eu lembro que uma época, né? Eu, apesar de estar na igreja, mas numa outra igreja, né? Lógico. Mas é uma época que eu vivia uns 20 anos atrás, estava até lembrando com a minha esposa. A igreja que eu estava tinha uns comércios e a gente foi trabalhar nesses comércios. E aí, lá, irmãos, a gente foi trabalhar no carnaval. Pense, você crente trabalhando no carnaval. Não é legal. Não é bom. Porque aí a gente pôde ver, ouvir, né? Sentir toda a sorte de pecado, né? Batendo na nossa porta. Então foi uma situação bem difícil, né? Espiritualmente, né? Falando. Porque, irmão, o carnaval, a palavra já, a ideia do carnaval qual que é, irmãos? É você aproveitar o máximo da carne, porque a palavra carnaval vem da palavra carne. O carnaval é você aproveitar o máximo do pecado, para pecar mesmo. E antigamente, irmãos, era padre, era bispo, era todo tipo de gente. Eles colocavam uma máscara na cara e saíam na rua para cometer toda a sorte de pecado, sem freio nenhum. Mudou? Não mudou, irmão. Continua a mesma coisa, até pior. E agora sem máscara, né? Hoje o pessoal vai à noite, 5 dias, à noitada dentro, praticando toda a sorte de iniquidade e de pecado. E aí na quarta-feira, eu lembro que quando eu estava nesses dias trabalhando, a Tati também trabalhou nessa época, né? Lá em Minas. Eu lembro que começava acho que na quinta ou na sexta, não me lembro. E era sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Quando dava terça-feira, meia-noite, o pessoal falava assim, eu não posso comer mais carne. Bêbado. Os caras tudo travado. Tudo pelado, o povo. E ele dizia assim, meia-noite, agora eu não posso comer carne. Porque aí o pessoal fazia lá um pastel de atum, né? Fazia pastel de atum. Porque o povo não podia comer carne. Só podia comer peixe. Mas podia encher a cara. Podia andar tudo pelado lá. Não era nem mini saia, era pra que saia, né? Que hoje em dia o pessoal não usa mini saia, usa pra que saia. Que é uma coisa que nem saia mais nem mini né? É pra que saia. Então, naquela época a gente já tinha. E o pessoal bebia, o pessoal fazia o diabo. Né, irmãos? Mas meia-noite não podia comer carne. O problema era esse? O problema não era esse, mano. Então, irmãos, hoje nós estamos aqui cultuando a Deus, graças a Deus. Mas que fique consciente, irmão, na nossa cabeça uma coisa, irmãos. Porque muitos crentes estão pulando carnaval também hoje em dia. Muitos crentes. Eu vi uma reportagem. Não, eu vi uma reportagem mesmo, exatamente. Uma moça saiu para pular carnaval. E quando ela saiu para pular carnaval, ela falou assim que o Espírito Santo falou com ela. Aí o Espírito Santo falou assim, não vai com essa roupa muito curta, não. Arruma uma roupa melhor, que você é templo do Espírito Santo e vai para o carnaval. Olha só, mano. Então, esse é o tipo de crente hoje em dia. Antigamente os crentes, eles cometiam muitos erros, mas hoje é depravado, né? Hoje o negócio, irmão, é mundano, é escancarado mesmo. As pessoas elas vão para a carne, para as paixões, para os pecados, né? Então hoje, irmãos, diz lá em Romanos 13, abra aí. Irmão, essa época é a época que o inferno mais recebe gente.
Essa é a época, irmãos, em que as pessoas mais cometem seus pecados e iniquidades, mais e mais as pessoas estão endividadas no mundo espiritual. Romanos 13. Tava no vídeo que o cara falou assim, ó, eu sou candomblé e eu não vou pro carnaval. Olha só. Eu sei que lá no carnaval, os demônios que estão presos saem tudo nessa época. E faz tudo que tem direito. E as pessoas não acreditam nisso. E é como é que foi que ele falou? Que através do suor estão fazendo um pacto. Ali, né? Só a pessoa tá lá, já. Irmão, quando a pessoa tá nesses lugares, ela sente felicidade, sente alegria, sente satisfação. A pessoa fala assim, hoje em dia, irmão, qual é a frase que as pessoas mais usam? O importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Não, o importante é obedecer a Jesus. Né? Hoje as pessoas procuram felicidade acima de tudo. Acima de tudo. Então não é assim que deve funcionar na vida de um cristão. O cristão ele deve procurar obedecer a Jesus. Mas hoje, isso não funciona, irmãos. É o fim dos tempos. Em que homens e mulheres... Irmão, você pode ver, tem igreja que tem escola de samba. Tem igreja que tem escola de samba para ir para o carnaval. E fala que é para evangelizar. Nos batuques lá dos demônios, lá na bagaceira deles lá toda. Irmão, é um negócio muito sério. Eu estava na live esses dias aí... eu estava no culto. E aí eu abri a live e um cara falou assim lá na live. Eu não sei quem estava lá na mesa, lá se respondeu ele ou não, mas o cara dizia assim, não sei se vocês viram. O cara falou assim, não fecha as igrejas não, no carnaval. Tá aí? Você viu? Ah, ele tá aí? Qual o nome dele? Bernardo? Aí deu graças a Deus aqui, boa noite. Glória a Deus pelas igrejas que abrem as suas portas. Então, nós estamos abertos aqui, Bernardo, falando da palavra do Senhor Jesus. E ele falou, olha, não fecha as igrejas não. Sabe por quê? Porque as igrejas, sabe o que elas fazem? Elas fazem retiro espiritual. Né? Alguém já foi em algum retiro espiritual desses aí? Irmão, eu já fui no retiro espiritual desse. Eu era novo, nem convertido eu era. Né? Eu fui convidado para ir para uma igreja, eu era do mundo, eu fui convidado para ir para uma igreja. E eu cheguei lá, irmão, nesse retiro espiritual, irmão, era um carnaval lá. O negócio era muito louco mesmo. Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero ser crente desse jeito, não. É sério, irmão. As irmãs lá da igreja lá estavam daquele jeito, irmão, né? Daquele jeito lá, nas águas, nas piscinas. E, assim, eu lembro que como eu era do mundo, né? Então me deixaram com os irmãos mais, sabe, os irmãos mais de escanteio, né? Essas igrejas têm uns irmãos que ninguém liga, né? Então eu fiquei com esses irmãos mais de escanteio. Né? Os irmãos que ninguém gostava, tal, eu fiquei nesse quarto aí, o último quarto. E eu lembro, irmão, que o lugar que eu fui, lá em Mariporã, era o antigo hospício. E aí, irmão, os demônios estavam rondando lá o hospício, lá, entrou nos crentes lá, nos jovens, entrou tudo neles. Então eles passaram lá o dia inteiro lá na piscina lá, um pegando lá no outro lá, e daqui a pouco, foi na hora de dormir, no hospício, o espírito tá dentro deles lá, irmão, e eu estava no último quarto. E eu só ouvi uns barulhos lá, as batidas assim, ó, batida forte, tum, 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 e foi aumentando esse barulho. E eu não era crente, mano, já soltei uns palavrão, né? Que negócio é esse, né? Não sei o quê. E aí, quando eu fui ver, irmão, no último quarto, os crentes chegaram e derrubaram a porta do quarto onde eu tava, com os outros crentes lá. Irmão, aí eu já chamei pra briga já. Já soltei uns palavrão. Eu era do mundo, mano, não era da igreja, né? Eu fui convidado. Olha só que testemunho, mano. Já ia pra cima dos crentes lá, ia sair no tapa com todo mundo lá. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, isso aqui, né? Eu fui embora. Eu falei, eu vou ficar nesse lugar aqui não, nessa igreja aqui. Deus me livre. Fui embora. Então, irmão, você vê que as pessoas elas falam, vou sair pro retiro espiritual, né? E chega lá no retiro espiritual, irmão, as pessoas elas vão ficar na carne do mesmo jeito. Vão ficar na carne. Você vai fazer um retiro espiritual? Então vai buscar Deus, né, irmão? Oração, jejum, leitura da palavra, interceder, né, para que essas pessoas não caiam na mão de Satanás, na mão do inferno. Porque as pessoas pecam, irmão, e elas estão na mão do diabo. Estão na mão de Satanás. Posso passar uma meia hora hoje, irmãos? Amém. Então, irmão, vai dar uma hora mesmo. Eu fiz uma excursão na igreja. É. Fiz todo mundo aí, as irmãs tudo de saia dentro da água. Os irmãos calça, camiseta, não vai tirar não, vai ficar de short aqui não. Mano.
É vigiar, né? Irmão, você vai... Irmão, essas coisas, irmão... Irmãos, a cultura desse país é uma desgraça. A cultura desse país aqui, irmão, é prostituição. É prostituição. Saiu, sem pagar, saiu um cara aí que foi morto lá nos Estados Unidos e ele tinha uma ilha, não sei se vocês viram, o nome do cara é estranho, não sei falar. Como? Epstein. Esse cara, irmão, ele levava um monte de... Ele vinha aqui no Brasil, pegava crianças, pegava adolescentes, levava para lá. Para quê, irmão? Para fazer toda a sorte de iniquidade, de pecado. Toda a sorte de pecado. E sabe quem está envolvido? As pessoas mais famosas desse mundo, as pessoas mais inteligentes, pessoas que ganharam prêmios Nobel. Pessoas famosas. Pessoas inteligentes, pessoas estudadas, estavam envolvidas nas piores sortes de pecado desse mundo. Estavam lá. Então mostra claramente, irmão, que estudo não muda as pessoas. O que muda as pessoas é Jesus, é Cristo. Então, as pessoas estão envolvidas em toda a sorte de pecado. Alguém me falou, não lembro quem falou, que na porta... Não, acho que foi o Leonardo. Eu estava com o Leonardo hoje trabalhando, ele falou que ele viu um vídeo em que o pessoal que saía para o carnaval foram na porta das igrejas, começaram a dançar, começaram a rebolar, começaram a se mostrar todo mundo despido na frente da igreja, para afrontar mesmo os crentes. Então veja que o mundo está cada dia pior. Cada dia pior. Então, eu já li o texto? Não? Romanos 13, né? Romanos 13, versículo 12, diz assim, ó. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das... E vistamo-nos com as armas? Então, irmão, existem as obras das trevas que está acontecendo. Carnaval é obra das trevas. São pessoas em busca da felicidade que encontra a felicidade de Satanás. Porque quem fica feliz é o diabo. Eu vi ontem uma reportagem, estava vendo ontem lá, sei lá onde é que eu vi. É tanta coisa que hoje você vai vendo, né? Você vê o YouTube, depois você vê outra rede social, televisão. Enfim, eu vi aquele cara famoso, acho que é Carlinhos Brown o nome dele. Para começar lá o carnaval lá da Bahia, o que ele fez? Ele começou a jogar, sei lá o que, no chão, para Exu. Né? Exu é um dos, eles falam guia, mas é um dos demônios lá do candomblé. Né? Que serve para quê os Exu? Para abrir os caminhos. Né? Abrir o caminho para quem? Para o diabo, né, irmão? Está dando liberdade para quê? Para Satanás. Então, irmão, não se engane. A pessoa fala assim, eu vou ali pular carnaval, ali vou me divertir um pouco. Ela está indo lá, irmão. E o diabo já tem autoridade já nesses lugares, tudo. Tem autoridade, a pessoa vai ser envolvida nos pecados. Na bebedice, na prostituição, na malícia, no engano, na mentira, em tudo que está sorte de iniquidade. Então nós, irmãos, que estamos nesse mundo, nós temos que aprender a rejeitar as obras das trevas. Quais são as obras das trevas? Obras é aquilo que as pessoas fazem. Então o que as pessoas fazem, que é das trevas, a gente tem que rejeitar. A pessoa quer ir, quer fazer, vai e faça. Mas eu não faço, eu rejeito essas obras. Eu rejeito essas práticas, eu rejeito esse modo de viver, eu rejeito esse modo de pensar, eu rejeito isso, eu rejeito esses demônios. Se você for lá na escola, na Sapucaí, não, aqui São Paulo é... No AMB, lá, irmão, a quantidade de demônio lá, as pessoas se vestem hoje em dia que nem os demônios mesmo. Não, mas tem que respeitar a cultura afro, não sei das quantas, tal. Irmão, aquilo ali é um convite a céu aberto. E eu tenho certeza absoluta que tem um monte de crente hoje em dia que está lá nesses lugares. Absoluta, eu tenho certeza absoluta. Paga ingresso. As pessoas estão envolvidas nisso. Não é pouco, são muitas. Mas nós temos que nos revestir do quê, irmão? Das armas da luz. Olha o versículo 13, todos juntos. Como é que diz aí, irmãos? Essa tradução. 13. De novo, irmãos. 13, 1, 2, 3. Andemo-nos honestamente. Como disse, não importunarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem insoluções, nem contendas de inveja. Então, irmãos, aqui diz, andemos em honestidade, como de dia, e não em e bebedeiras, que é o que está acontecendo hoje nesse mundo. Nem em desonestidades. Então, quantas desonestidades está acontecendo hoje?
Quantas pessoas estão lá roubando? Quantas pessoas estão lá traindo? Quantas pessoas estão lá enganando para poder se prostituir no dia de hoje? É muita desonestidade hoje em dia, irmão. Né? Nem de soluções. Que é o que de solução? É orgias. É sexualidade. É o que está acontecendo hoje. É pecado a céu aberto. Você vai ligar a televisão, o que tem hoje lá? Está tudo exposto. Você vai ouvir rádio, essas músicas do inferno o dia inteiro. Exaltando os demônios da macumba, umbanda, quimbanda, do candomblé, da magia negra. Exaltando eles. Então é uma coisa muito séria, irmãos. O que está acontecendo exatamente agora nesse país, a quantidade de demônios, principados, potestades é muito grande. Eles estão trabalhando. Os demônios, nesse exato momento, estão trabalhando e muito. Para quê? Para que as pessoas pequem ao máximo. Para que as pessoas fiquem presas. Porque depois que as pessoas cometem certos tipos de pecado, irmãos, a vida delas afunda de tal maneira. Talvez hoje, essa noite, pessoas vão se drogar pela primeira vez. Talvez hoje, esta noite mesmo, moças, homens, vão perder a sua pureza hoje. Talvez hoje casamentos serão destruídos, adultérios vão acontecer. Hoje pessoas vão morrer por brigas. Hoje pessoas vão entrar em discórdias e contendas. Por quê? A ação dos principados e das potestades hoje é imensa. Eles estão com toda a força trabalhando. Onde tem essa agitação de pessoas, tem agitação de homens, de mulheres, estão envolvidos. Eles não vão perdoar homens, mulheres, velhos, moças, crianças. Todos eles vão ser atacados pelos demônios. Todos eles vão ser envolvidos por Satanás. Por mais que a pessoa seja crente, como eu disse há 20 anos atrás, eu estava no meio desse. Trabalhando, recebendo ordens. Ó, você precisa lá trabalhar nesse meio, eu fui. Você acha que foi fácil, mano? Aquilo ali ficava na minha cabeça. Aquela música mundana. As moças vinham lá se engraçar. Tinha que resistir. As irmãs recebiam também gracejo. Outras pessoas não aguentavam. Foi lá vender cerveja lá, os irmãos, e os irmãos acabaram tomando a metade da cerveja. Por quê? Porque esse foi colocado no meio de uma tentação. Um cristão não pode ficar num meio desse. Ele tem que sair. A palavra diz fugir da prostituição. Fugir dessas coisas. E não ficar perto, do lado, orando. Não tem que orar. Tem que fugir. Amém, irmãos? Amém. Então, irmãos, se uma pessoa vem e fala assim, foi tão bom, eu falei, não, que nada. Eu rejeito as obras das trevas. Eu rejeito, isso aí é a obra das trevas, tem que rejeitar. Né, irmãos? Aí, dissoluções é isso, orgias. Nem contendas, nem inveja. Né? Imagina quanta inveja deve ter nesse lugar aí. Olha só, nossa, ela tá bonita lá, mas olha, eu tô mais bonita. Imagina a quantidade de inveja que deve ter nesses negócios, irmão. Versículo 14, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3. E não tenhais cuidado com a carne. O que significa isso, irmãos? Não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quer dizer, eu não posso ficar planejando cobiça para minha carne. As pessoas, elas vivem hoje planejando apenas cumprir os desejos da sua carne. Você cumpre os desejos da sua carne? Eu cumpro os desejos da minha carne. Daqui a pouco eu vou dormir, é um desejo da minha carne. Eu vou comer, é um desejo da minha carne. Depois eu vou comprar uma roupa nova, é um desejo da minha carne. São desejos da carne. Mas são desejos que são suportáveis diante da Bíblia, diante de Deus. Agora aqui está dizendo assim, ó, revistai-vos do Senhor Jesus, em primeiro lugar. E não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Quer dizer, a carne tem cheio de cobiça. A carne é lotada de cobiça. Se eu ficar preocupado com a cobiça da minha carne só, e não me revestir de Jesus, irmão, eu estou perdido. Eu vou estar igual uma pessoa mundana. Então a carne tem cobiça? Tem. A carne tem desejo? Tem. Mas se eu pensar só nos desejos da minha carne, porque hoje, à noite, esses 5 dias, a pessoa está pensando o quê? Só no que as pessoas estão pensando hoje? Nos cuidados da sua? Em suas? O que é concupiscência? Desejo. Então hoje as pessoas estão o quê? Só cuidando da carne nas suas cobiças. O que a minha carne quer? A minha carne hoje quer vinho. A minha carne hoje quer vodka. Né? Eu quero beijar hoje 50, eu quero beijar hoje 10, eu quero sair com não sei quantos homens, quantas mulheres. É isso que as pessoas fazem. Os desejos e os cuidados apenas da carne. Então nós não podemos entrar por esse caminho. Né, irmãos? A palavra fala para nos revestirmos do Senhor Jesus. E a palavra vai ensinar em outros textos que é se revestir de Jesus. Colossenses, Efésios também vai falar sobre isso daí. Então, irmãos, vejam só. Quando as pessoas pecam, aproveitar que estamos em Romanos, vai para Romanos 6 aí.
Romanos capítulo 6, irmãos. Vamos ver aqui, irmãos, o que acontece nesses 5 dias com o ser humano, irmãos. É uma das coisas mais terríveis que pode acontecer, irmãos. É exatamente o que está acontecendo no dia de hoje, amanhã, depois. Romanos capítulo 6, irmãos, versículo 23. Como é que diz, irmãos? 1, 2, 3. O salário do pecado? O salário do pecado? É a morte. Continue. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então hoje as pessoas estão cuidando do espírito ou da carne? Da carne. Estão pecando. Toda sorte de pecado hoje está acontecendo. E qual é o salário que essas pessoas vão receber? Qual o salário que elas vão receber, irmãos? Presta atenção, versículo 29, 23 de novo. Porque o salário do pecado? Então as pessoas que estão lá, aparentemente se divertindo, aparentemente se alegrando, aparentemente em paz. Às vezes a pessoa, irmão, está lá servindo a Jesus num sofrimento terrível, numa luta. Aí olha o cara lá no mundo, lá se divertindo, pulando, dançando. Parece que ele está numa alegria, parece que ele tem mais Deus do que você. Não, irmão, o que ele tem é pecado sobre pecado. O que ele tem é iniquidade crescendo na vida dele. E o fruto desse pecado vai ser o quê? O fruto desse pecado vai ser a morte. Vai ser a morte. Olha só, irmãos, capítulo 7 aí, ó, versículo 5. Como é que diz, irmão? Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, o que acontece? As paixões dos pecados que são? O que acontecia, irmãos? Olha só, irmão, vamos ler de novo, ó. Porque quando estávamos na carne, significa isso? Quando não tínhamos Jesus. As paixões dos pecados que são pela lei. O que acontecia, irmãos? Operavam em nossos... Que membros são esses? O que significa isso aqui, membros? Ó, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem frutos para... O que significa isso? Significa que a lei. Que lei é essa? A lei do Velho Testamento. A lei do Antigo Testamento, ela age aonde? Onde que a lei do Antigo Testamento age? Age nos seus? Vamos ler de novo. Espera aí, vamos ler aqui, ó. Lê o versículo 7, irmãos. Vamos ler todos juntos, bem devagarzinho, tá? Versículo 7, ó. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o que aconteceu? Despertou em mim toda a cobiça, porquanto sem a lei estava morto? Pecado. Então a lei do Velho Testamento, a lei lá de Êxodo 20, os 10 mandamentos, quem deu os 10 mandamentos? Os anjos. Os anjos foram lá no Monte Sinai e deram os 10 mandamentos. E esses 10 mandamentos, mais 600 e lá vai, esses mandamentos, o que eles fizeram dentro do ser humano? É eles que dão força, é eles que ajudam os homens a pecar mais. Existe uma força para o ser humano pecar. E essa força está onde? Está na sua carne, nos seus membros. Você quer ver aqui, ó? Para ficar mais claro. Versículo 15. Diz assim, ó. Porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não. Mas o que aborreço, isso. Lê de novo, irmãos, todos juntos. Porque o que faço... Já aconteceu isso com você, irmão? Você faz, mas não aprova? Quanta gente hoje, está lá no carnaval. O cara falou, não quero beber, não.
Não, bebe pouquinho. Aí do nada entra uma vontade do cara, ele vai e bebe. Ó, toma aqui um pouquinho, ó, dá um tirinho aqui, ó. Cheira um pouco aqui, fuma aqui uma pedra aqui, ó. Não, não quero, não posso. Meu pai e minha mãe me ensinou que não pode. Acontece isso com o cara, ó. Porque eu faço, porque o que faço não aprovo. Pois o que quero, isso não, porque ele não tem força. A pessoa do mundo não tem força para dizer não. A pessoa do mundo não tem força para dizer, olha, eu não vou por esse lado, eu não vou fazer isso. Às vezes ela tem força para não dizer para uma coisa, mas em outra vai cair em outras. Por quê? Porque as pessoas têm uma coisa dentro delas que está operando, está agindo. Que, olha só, vamos trabalhar aqui, irmãos. Volta para o capítulo 6 de novo, versículo 5. Capítulo 6, versículo 5. Perdão, irmão. 7 e 5, me perdoe. É capítulo 7 mesmo, versículo 5. Como é que diz o 7 e 5, irmãos? Porque quando estávamos nas paixões dos pecados que são, o que fazia? Operava em nossos membros para dar fruto para quê, irmãos? Para dar fruto para a morte. Volta de novo lá no versículo 15. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso? E se faço o que não quero, consinto que a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. 18, irmãos, todos juntos. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, o que tem? Não habita bem? Então na carne não habita bem? Algum. Continuando. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então essa é a luta de todo ser humano. Ele quer fazer o bem, mas o mal está na carne dele. Essa luta nós temos, não temos? Temos. Mas qual é a diferença do cristão? Ele vai se revestir de Jesus. Se um cristão se reveste de Jesus, ele vai saber lutar. Ele vai saber combater. A pessoa do mundo, irmãos, os crentes que vão para o carnaval, eles nem sabem quem é Jesus. Quanto mais se revestir de Jesus. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus na vida dele, jamais vai se enfiar num lugar desse. Jamais. De voluntariedade, né? Por querer. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço. De novo, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita. Olha o 23, irmãos, todos juntos. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, irmão, presta atenção. Existe duas, o 23 aí, ó. Vamos ler de novo, devagarzinho. Mas vejo nos meus, o que são membros? Mão, pé, olho, ouvido, nariz, coração, né? São os seus membros. Não é assim? Você aprende na escola? Membros inferiores, membros superiores, não é assim? Membros é o que? O seu corpo. Então, olha só o que está escrito aí, ó. Em vez de ler membros, vamos ler corpo, tá? Mas vejo no meu corpo outra lei que batalha contra a lei do meu. Então, existe uma lei no seu entendimento e outra lei que está no seu. Aí você responde corpo, tá? Existe uma lei que está no seu. Essa lei que está no entendimento, quem é que te deu? Capítulo 8, versículo 2. Capítulo 8, versículo 2. O que está escrito aí, irmãos? A lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado. Então está falando de duas leis. Quando fala de lei, está falando de força, está falando de poder. Existem dois poderes no mundo, irmãos. O poder do entendimento que vem, de novo, versículo 2. Porque a lei do Espírito
Em? Então existe uma lei em Cristo. Ou seja, tem um poder em Cristo. Esse poder em Cristo vai me livrar do que, irmãos? Continua o texto. Então existe uma lei do pecado e da morte. E uma lei em Cristo Jesus. Tem duas leis, tem dois poderes. Dois. Um poder está no entendimento e o outro poder está nos seus membros, no seu corpo. Quem está no mundo, irmãos, e não conhece Jesus, só tem um poder. Quem não tem Jesus só tem um poder. Esse poder está dominando aonde? No corpo. Quando você vem para Jesus, você recebe um outro poder no seu entendimento. Agora vamos ler de novo, capítulo 7, versículo 23. Mas vejo nos meus, o que você vê no seu membro? Outra lei que batalha contra a lei do seu. Então dentro de nós tem uma luta, uma guerra. Um poder na mente, um poder no entendimento, um poder no espírito e o outro poder no seu corpo. Um está lutando contra o outro. Então, quando você conhece a Cristo, irmão, você precisa o quê? Buscar cada vez mais viver a lei do Espírito de vida. Se um cristão, irmãos, não busca o poder de Deus, ele vai ser igual aos outros. Se um cristão, irmãos, não busca o poder de Deus, ele vai ser mundano, igual aos outros. Não vai ter diferença nenhuma. Por quê? Porque ele não está buscando o poder de Deus. Então, volta para o capítulo 7 de novo, versículo 5. Antes de ler aqui, irmão, vamos refrescar a memória de novo. Presta atenção agora aqui, irmãos. Tem quantas leis? 2. Uma lei está onde? No corpo e a outra está no entendimento. A lei significa o quê? 2 poderes. Um poder, uma lei está levando você para Deus e outra lei, outro poder está levando você para o pecado. Tá certo? Um está levando para a vida e o outro está levando para a morte. Um está levando para o céu, o outro está levando para o abismo. Um está levando para a verdade, o outro está levando para a mentira. Um está levando para a santificação, o outro está levando para a prostituição, para o pecado, para a iniquidade. Existem esses 2 poderes. E hoje o cristão não tem discernimento disso. Ele acha que é só vir para a igreja, se batizar e tomar ceia, não fazer mais nada. Não é assim. A gente precisa se revestir de Cristo. E não ter cuidado da concupiscência da carne. Ou seja, pensar apenas nas coisas de baixo é um erro. E não se revestir de Cristo. Porque se eu não me revestir de Cristo, eu não vou me revestir do poder de Cristo. E eu vou estar apenas com o poder da carne. Tudo bem até aqui, irmãos? Eu estou lembrando de Efésios 2. Mas não vou ler lá, não. Mas a palavra nos ensina o seguinte, irmãos. Que existe 2 poderes. Isso tem que ficar claro. Tudo bem? Quem veio primeiro, irmãos? A lei do Velho Testamento ou a lei de Jesus? A lei do Velho Testamento. Lá em Êxodo 20. Então a lei do Antigo Testamento vem agindo até os dias de hoje. Quando Jesus chega, quem é que estava lá já? A lei do Velho Testamento. O poder, a força que leva as pessoas a pecarem. Então, irmão, existe um poder dentro do ser humano que impulsiona a pecar. Dá mais vontade dele pecar. Dá mais desejo para ele pecar. Isso aconteceu muito mais porque o homem já era pecador. O homem já tinha pecado quando a lei chegou. Só que quando a lei chega, ela só aumenta o pecado. Imagine esse salão aqui cheio de pó. Imagine, cheio de pó. O certo é você varrer ou jogar água? Jogar água. Se você só varrer, vai acontecer o que com o pó? Vai piorar ou vai melhorar? E você vai, aqui dentro você vai ficar como? Sufocado. Né? Então a lei fez exatamente isso. A lei pegou um monte de pecado e começou a varrer. Só que ao invés de varrer, só fez aumentar. É o que a lei faz. Então você sente uma luta muito grande, uma vontade, às vezes, louca no seu coração.
Meu Deus, que vontade é essa de xingar, que vontade é essa de brigar, que vontade é essa de não sei o quê. Você começa a ter uma luta imensa. Quem é que está agindo? A lei do pecado e da morte. Está nos seus membros. Mas você é cristão. Você tem a palavra da verdade. Aí você tem o Espírito Santo. Você tem a igreja. Você tem a pregação. Você tem louvor. Você tem tudo para se revestir do Senhor Jesus. Se eu não fizer isso, quem é que vai prevalecer? A lei do pecado e da morte. Então veja, irmãos, o que acontece é exatamente isso. Versículo 5 novamente agora. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela... O que fazia? Operava em nossos membros para dar frutos para... De novo, irmãos, versículo 5. 1, 2, 3. Por quê? Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. A lei do Antigo Testamento, a lei do pecado da morte, ela vai agir na sua carne para você dar fruto para quem? Para dar fruto para quem? Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então a lei está agindo no meu membro, nos seus membros, para você dar fruto para a morte. A lei está trabalhando para quem? Vamos ler de novo? Versículo 5. Porque quando estávamos as paixões dos pecados que são pela lei, operavam em nossos para darem frutos para... Então a lei do Velho Testamento, ela entra na carne do ser humano e faz o ser humano pecar cada vez mais. Isso é espiritualmente. A pessoa, ela cria uma força dentro dela tão grande para ela pecar, tão grande para fazer coisa errada. E qual é a finalidade? Para que a pessoa gere frutos para a morte. Então, a lei do Velho Testamento, ela produz o ser humano vontade para pecar. E quando isso acontece, isso gera morte. Então, a lei trabalha para quem? Para a morte. Versículo 6. Mas agora estamos livres da... Ah, que coisa, mano. Nós estamos livres da lei. Pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de... E não na vez da letra. Então, vai para João 5, irmãos. Irmão, quem não entendeu aí ainda? Todo mundo entendeu? Pode fazer chamada oral? Olha, um dia eu vou fazer. Irmãos, é importante você entender isso aí, irmãos. É importante, sabe por quê, irmão? Porque se a gente não entender isso aqui, irmão, a gente vai ficar... Posso falar, irmão? Panguando. Né? Panguando é uma palavra antiga, né, irmão? Né? Pessoal, irmão, a gente não pode, a gente tem que ter discernimento em saber o que aconteceu lá antigamente, no Velho Testamento, e o que aquilo ali faz. Porque assim, eu preciso falar, eu preciso ficar mostrando os textos. Mas se eu for falar assim, sem mostrar o texto, bem rasgado mesmo, quando os anjos no Velho Testamento, lá no Monte Sinai, vieram lá no Monte Sinai, quando ficar lá no Monte Sinai, irmão, o monte fumegando, trovejando, quando isso aconteceu lá, irmão, no Monte Sinai, os anjos desceram e deram lá as 2 tábuas da lei, aquilo ali foi terrível, irmãos. Porque quando aquilo ali veio, o homem passou a pecar muito mais. E a morte passou a ter muito mais força. O inferno ficou muito mais feliz. Olha só, aqui em João capítulo 5, versículo 45. Olha que interessante, irmãos. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Isso aqui é Jesus falando. Olha, eu não vou acusar ninguém para com o Pai. É isso aí mesmo? Olha lá. Vamos ler aqui, ó. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Quem é? Moisés. Em que vós esperais.
O que significa isso? Quem é? Moisés é uma figura da lei. Jesus está falando assim, olha, a lei vai acusar todos vocês. Por quê? Porque diante da lei do Velho Testamento, irmãos, ninguém escapa. Quem é que escapa diante da lei? Ninguém. Porque a lei diz o quê? Não matarás, não cobiçarás, não dirá falso testemunho, honra pai e mãe. Não é isso? Não é isso que a lei diz? Então, qual ser humano consegue cumprir todos esses requisitos? Qual? Ninguém consegue, irmão. Desde o dia que nasceu até o dia que morreu, as pessoas vão quebrar esses princípios. Todos eles. Mas não vai sobrar nenhum. As pessoas vão quebrar todos eles. Vão pecar todos. Todo ser humano. Não vai ter um. Todos quebram. Os 10. Eu não estou nem falando dos 600. Só dos 10. Então, quando uma pessoa... Irmão... Já, Tiago fala isso aí. Eu preciso, irmãos, ler algumas coisas. Vamos lá, irmão. Eu preciso ler lá. Tiago. Tiago, capítulo 2. Final da Bíblia. De trás para frente aí, irmão. Apocalipse. Pedro. Tiago. Tiago, capítulo 2, irmãos. Diz assim, versículo 10. 2:10. Olha só. Porque qualquer... Olha o que está escrito, irmão. Porque qualquer que guardar toda a... O cara vai guardar tudo e tropeçar em uma só palavra? Em uma só frase? Em um só versículo? E tropeçar em um só? Em um só? O que acontece? Então o ser humano ele não pode errar em nada. Na lei do Velho Testamento, se você errar um negocinho, você é culpado de tudo. Eu nunca adulterei, mas se você mentiu, você também vai ser adúltero. Eu nunca matei, mas se você mentiu, você também é um homicida. Ou seja, irmão, no Velho Testamento, se você errar um negocinho, você é culpado de tudo. Então a lei, mas foi dada para quê? Para condenar o homem. Porque lá no Velho Testamento, se você errar só uma coisinha só, você já vai ser culpado de tudo. Então quando foi dado a lei, foi dado para quê? Para que o homem realmente fosse condenado e ficasse debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Vai para Gálatas, irmãos, agora. Eu preciso ler os textos, irmãos. Porque eu não posso falar de mim mesmo, né? Os cara pega a palavra, irmão, os caras lêem um texto. Não é assim que acontece? Eles lêem um texto, irmão, e depois nem cita mais o texto. O cara começa a falar da vida dele, dar testemunho da vida dele, começar a pedir dinheiro. E palavra que é bom? Nada. Então a gente não pode ser assim. A gente tem que pegar a Bíblia, irmão, tem que ler para poder entender. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Gálatas 3, 10. Posso ler, irmãos? Diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da? Estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para... Olha que coisa, irmão. Irmão, a pessoa que sai de Jesus é xarope. Para não dizer outra coisa. A pessoa que sai de Jesus não é doida. É doida varrida. Eu queria, irmão, abrir outro texto para a gente... Não tem jeito, irmão. Tem que ler, mas não precisa... Você não precisa abrir, não. Vocês confiam, irmão, que eu vou ler aqui a coisa certa? Então tá bom. Ó, Romanos, não precisa abrir, tá? Fica em Gálatas 3, versículo 10. Eu vou ler aqui Romanos 10, versículo 4.
Deixa a irmã achar ali primeiro. Enquanto isso, nós estamos ouvindo Satanás ali. Ó. É, né? Eu imagino. Todos estão abertos em Gálatas? 3, 10? Tá bom, então eu vou ler Romanos. Mas fica aí, sai daí não. Romanos 10, versículo 4 diz assim, irmãos. Presta atenção. Ó, não está escrito aí em Gálatas, irmão. Presta atenção aqui que eu estou falando. Ó, Romanos 10, 4 diz: porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo. Quando que a lei acaba na sua vida? Quando Cristo chega. Cristo chega, a lei sai. Amém? Então a pessoa deixar Cristo é um problema. Aqui no versículo 10 diz assim, Gálatas 3:10. Pois todos aqueles que são das obras da... Quem é que são das obras da lei? Quem não tem? Quem não tem? Porque o fim da lei é Cristo. Então quem não tem Cristo está debaixo da lei. Não importa quem seja, está debaixo da lei. Ah, eu nunca ouvi falar de lei, está debaixo da lei. Eu nunca ouvi falar de Jesus, está debaixo da lei. Pois todos, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha que coisa, irmão. Sem Jesus, os homens estão aonde? Debaixo de maldição. Ah, sem Jesus, as pessoas são malditas. Você não vai falar isso, é lógico. Mas é claro que as pessoas estão debaixo de maldição. Estão debaixo de desgraça. O que é desgraça? É uma pessoa que não tem a graça. Pois todos aqueles, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para... Então, quando a lei foi dada, irmãos, no Velho Testamento, foi dada para quê? Se quem não conseguir cumprir só um negocinho, está debaixo de... Quer dizer, quem é que vai conseguir cumprir? Ninguém. Ninguém vai conseguir cumprir. Então, automaticamente, as pessoas estão debaixo de maldição. O fim dessa maldição, quem que é? Que é Cristo. Olha só o versículo 13. O que está escrito, irmãos? Cristo nos resgatou. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então, sair de Jesus, irmão, é voltar para onde? Para a maldição. Para as pragas. Então, irmão, presta atenção. Sair de Cristo é um problema. Só que o diabo, ele luta para a gente voltar para lá. Por isso que eu e você tem que se revestir de Cristo. Porque se eu não me revestir de Cristo e ficar só cuidando da carne, quem é que vai ganhar mais? Se eu só cuido e só penso da carne. Eu não cuido das coisas do espírito, não busco as coisas espirituais. Quem é que vai ter mais força, a carne ou o espírito? Se a carne tiver mais força, eu vou voltar para onde? Para a carne, para a lei, para a maldição. E quando a pessoa está debaixo da lei, debaixo da maldição, irmão, só existe uma coisa, irmão: morte, destruição. Então hoje, irmão, esses dias, o que mais vai acontecer é destruição na vida das pessoas. Você quer ver uma coisa? O primeiro carnaval. Sabe qual foi o primeiro carnaval, irmãos? Na Bíblia? Êxodo 32. O primeiro carnaval, irmão, aconteceu lá com o povo de Israel. Você quer ver? É 32? É isso aí mesmo. Olha que coisa, irmão. Vocês vão ver aqui, ó. Vocês vão ver o primeiro carnaval da Bíblia. O primeiro carnaval da Bíblia foi aqui, irmão. Êxodo 32. É o segundo livro da Bíblia, irmão. Só tem 2. Gênesis e Êxodo. Só 2. É mais que 1 e menos que 3. Êxodo 32. Vocês acharam, meus irmãos? Depois de Gênesis, Êxodo. Êxodo significa o quê, irmãos? Significa êxodo. Hã?
Fica a saída. Saída. Né? Que é o povo que estava saindo do Egito. Mas o Egito não tinha saído dentro deles, né? Olha só, irmãos. Aqui em Êxodo 32, Moisés tinha subido no Monte Sinai para receber as 2 tábuas da lei e os 600 e lá vai mandamentos. Certo? Mas olha o que aconteceu, irmãos. Versículo 32. Capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, fazemo-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Olha que coisa, mano. Esse povo aqui, Moisés tirou eles lá do Egito, passou eles pelo Mar Vermelho, né? E tinha ido lá no Monte Sinai pegar as leis lá. O povo que ficou lá embaixo pensou o quê? Esse Moisés está demorando demais. Vamos fazer uns deuses aqui? Né? Isso aqui é uma figura, irmão. As pessoas não têm paciência mais de esperar Jesus, não têm esperança em Jesus, elas não querem esperar a volta de Jesus, então o que elas vão procurar? Outros deuses. Então as pessoas elas estão colocando um monte de coisa no lugar de Jesus nos dias de hoje, né? Mas aqui é outra história, vamos lá. Olha o que aconteceu, versículo 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e das vossas filhas e trazei-me aqui. Então todo o povo arrancou o quê? Os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com um burril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se. Para quê? A comer, beber e depois voltou-se a folgar. Mas você fala, mas tá bom, eles estavam idolatrando, estavam tendo outros deuses, tal. Tá, mas onde é que está o carnaval aqui? O carnaval está aqui, ó. Farriar. Folgar é? Farriar. Hoje o pessoal está na farra. Mas olha só a farra aqui, ó. Versículo 25. Aqui, irmão, o que acontece? Eu não vou ler tudo, mas aqui, irmão, Jeová, o Deus de Israel, quis matar eles. Quis matar. Eu não vou ler por causa do tempo, mas na sequência aqui, irmão, Jeová quis matar eles. E aí Moisés foi lá e falou para Deus parar com essas coisas aí. E ele foi lá e praticamente, olha só, versículo 14. Então o Senhor se arrependeu do mal que disse, versículo 14, irmãos. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu, porque ele queria matar, ele queria destruir. E aí Moisés foi lá e disse para ele aqui, olha, não faça isso, se arrependa desse teu mal. E aí ele foi e se arrependeu mesmo. Mas eu quero, por causa do tempo, irmãos, eu quero continuar mais aqui na frente. Versículo 25. 32, 25. Diz assim, irmãos. (32, 25) diz assim, ó. E vendo Moisés que o povo estava? O povo estava? Despido. Outras traduções estavam o quê? Hoje, irmão, no carnaval a pessoa está como? Desenfreado. O que é desenfreado? Vou beber todas. O que é desenfreado? Não tem freio. Vou sair com quantos eu quiser. Vou beijar quantos eu quiser. Não tem freio. Então aqui fala despido, porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus. Então eles estavam comendo, bebendo, farreando, tudo despido. Olha o carnaval aqui acontecendo. E o que acontece com esse povo que estava fazendo esse carnaval, irmãos? Diz assim, ó,
versículo 27, versículo 26. Porque, vamos ler o 25 de novo. E vendo Moisés que o povo estava peladão, o pessoal estava pelado, comendo, bebendo e farreando. Não é isso? Estava no carnaval. Estava lá na Sapucaí. Estava lá no Anhembi. Estava lá, pulando, sambando, se divertindo, alegre. Né? Olha só, irmão, como é que estava o povo aqui, ó, versículo 6. Eu sou assim, irmão, eu falo um versículo e já vou para o outro. Versículo 6, irmão, aí, ó. Agora é 6, meia dúzia. 32, nós está no 32, irmão. Certo? Eu só estou falando os versículos. Versículo 6. E no dia seguinte, madrugaram. O que o povo vai fazer aí, irmão, hoje? Madrugar. E vai oferecer o que, irmãos? Holocaustos. E trouxer o que? Oferta pacífica. Quer dizer, hoje o pessoal está fazendo o que? Oferta de paz. Está paz com o diabo. Alegria do Satanás. Não é isso? Comendo, bebendo, quer dizer, pacífica, parece que o negócio é bom. Volta para o versículo 25. Eu falei versículo 25. E vendo Moisés que o povo estava? Que o povo estava? Despido. O que é despido, irmão? É isso aí. Porque Arão havia despido para a vergonha entre os seus inimigos. O que aconteceu? E pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então juntaram-se a todos os filhos de Levi. E disse-lhes: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Quem é ele? Jeová. Cada um ponha a sua espada sobre sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu, e cada um ao seu. Não, continua o texto, irmão. Vamos ler de novo. E disse-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um ponha a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mate cada um ao seu irmão, e cada um ao seu amigo, e cada um ao seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo aquele dia uns 3.000 homens. Olha que coisa. Depois do carnaval, o que aconteceu? Espada. A espada significa o quê, irmão? A lei. Porque a lei veio para deixar todos debaixo de maldição. Então as pessoas que estão aí fora, amanhã elas vão acordar, vão pecar de novo. Mas espiritualmente, elas estão mortas. Espiritualmente estão debaixo de maldição. Espiritualmente estão debaixo da desgraça. Espiritualmente estão debaixo, irmão, da morte, do engano, do pecado. Então, irmãos, o que acontece no mundo é exatamente isso. É o que aconteceu com esse povo. Então, veja só, irmãos. Vamos lá para o Novo Testamento, né, de novo. Sabe que Arão tinha que frear o povo? Ele fez. Não dá, Aí é outra pregação, né? Porque o certo era para ele, né? Ele disse ser o primeiro, né? Ele ser o cabeça, né? Mas como ele havia prometido que não podia fazer isso, né? Segundo a sua própria consciência, né? Tem um pastor que orou pelo carnaval. Pois é, um Arão da vida, né? Mas vamos terminar aqui, irmão. 2 Coríntios 3. Segundo Coríntios 3, irmãos. Segundo Coríntios, capítulo 3. Diz assim, irmãos, versículo 2 Coríntios 3, versículo 6. Diz assim, ó. Versículo 7, né? Para finalizar já. Esse é um ministério da morte, gravado com letras em pedras. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da sua glória, por causa da glória do seu rosto. Qual era?
transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então aqui, irmãos, diz duas coisas muito claras. No versículo 7 fala que lá na lei é o ministério da morte. E no versículo 9 diz que é o ministério da condenação. Né, irmãos? Pulando aqui já os versículos, por causa do horário, versículo 14. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, quem é que aboliu o Velho Testamento, irmãos? Jesus Cristo, né? Versículo 14, vamos ler de novo, irmãos. Mas os seus foram, porque até hoje o mesmo véu. Então Jesus aboliu a lição da onde? Só que se eu não estou em Jesus, então aquela lição ainda está valendo. Ainda não está acontecendo. 15, irmãos. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, se converter ao Senhor, então o véu se... Ora, o Senhor é Espírito, e onde é o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém, irmãos? Então é isso aí, irmãos. Não vou estender mais não, porque é muita coisa, né? Os irmãos aí também não ajudam, né? Eu tô com dó. Mas tá bom, vamos terminar aqui, em nome de Jesus. Porque é muita coisa, né, irmãos? A gente tem aqui, irmãos, se a gente entender como é que funciona o mundo espiritual, as leis do Velho Testamento, como elas agem. Porque, irmão, tem que saber, a gente tem que entender quem deu a lei, né? Quem deu a lei, qual é a função dela, para que a lei serve, né, irmão? A lei ela tem uma função, que é julgar, condenar o ser humano. Ela foi dada pelos anjos, foi dada para condenar o homem, foi dada para o homem pecar mais. E quando o homem entende isso, irmãos, ele sabe que em Jesus é o lugar mais seguro. Ele não pode sair de Jesus. Se ele sair de Jesus, irmão, ele está perdido. Perdido. Amém? Vamos orar? E agradecer ao Senhor Jesus Cristo.